Olá, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um Conexão Jurídica Entrevista, um programa da parceria entre a FGV Direito Rio e a FGV Online para discutir temas contemporâneos do direito e o ambiente virtual de interação. E hoje nós temos a participação de dois especialistas que vão estar trabalhando com a gente um tema muito importante do mundo do direito empresarial, que é o tema da empresa individual de responsabilidade limitada. Para isso, a gente conta com a participação da professora Cláudia Nunes, professora de Direito Empresarial da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e do professor Henrique Rocha, procurador da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês pela participação, pela presença. Obrigada a você. Bom, eu já trago aqui a pergunta para vocês a respeito do seguinte: qual a importância da EIRELI no cenário empresarial do direito brasileiro, em que, na verdade, ela auxilia? Quais são as grandes vantagens, né? O que na verdade, está por trás da EIRELI no mundo empresarial de hoje em dia, aqui no Brasil? Bom, a EIRELI é um ente distinto do empresário individual formatado dentro do nosso Código Civil e das sociedades empresárias também, outro instituto lá estabelecido. EIRELI nada mais é do que a possibilidade jurídica de uma pessoa que tem interesse no exercício de uma atividade econômica de forma regular poder exercê-la através da especialização de um patrimônio e, com isso, gerar mais solidez à prática da atividade mercantil, da atividade empresária. Agora, se nós estivermos diferenciando a EIRELI da sociedade empresária, a gente visualiza que a sociedade empresária é uma pluralidade de agentes que juntos realizam uma determinada atividade. Só que o Brasil é um país onde, durante muitos anos, as sociedades eram justamente regularmente inscritas, onde o homem participava com 99% do capital social e a mulher participava com 1% do capital social. E, infelizmente, ela não exercia a atividade econômica. E, mesmo assim, era completamente protegida após o registro para que haja prática socioeconômica. Entretanto, verdadeiramente, o exercício da atividade era por uma pessoa só. O titular do capital, o titular do interesse no negócio. Isso era algo cotidiano. Com a EIRELI, esse ente distinto, nós temos a certeza de podermos realizar o exercício através de um único sócio, aquele que realmente pratica a atividade. Eu acho muito relevante, Cláudia. Eu estou totalmente de acordo com as suas colocações muito claras. Eu gostaria de destacar apenas a questão do princípio da limitação de responsabilidade nas sociedades, que é um princípio que já existe no direito brasileiro, anteriormente à criação, à EIRELI, a regulamentação da EIRELI. E esse princípio da limitação da responsabilidade, ele é um princípio importantíssimo do direito empresarial, na medida em que ele busca criar um limite como o próprio nome indica, um limite da responsabilidade, seja da sociedade empresária, seja da EIRELI atualmente. Né? E isso é um limite que é o limite do capital social, né? Ou seja, a sociedade empresária ou a EIRELI, a partir do momento que tem o seu capital social totalmente integralizado, os credores dessa sociedade não podem, né, segundo esse princípio da limitação da responsabilidade, cobrar eventuais créditos da pessoa física que está por trás, que é sócia daquela sociedade ou que é titular daquela EIRELI. Hoje em dia nós vemos, eu particularmente vejo com muita preocupação uma tendência dos tribunais, em alguns ramos do direito, de tentar atingir o patrimônio pessoal do sócio, sem uma avaliação mais cuidadosa das razões para essa cobrança
em cima do patrimônio pessoal do sócio, né? Como eu disse, o empresário ele é empreendedor, né? E ele pode e deve ser incentivado a investir um determinado capital no negócio, né? E essa limitação da responsabilidade, ou seja, o fato dele poder definir um montante de capital a ser investido e o fato dele ter a garantia de que o seu patrimônio pessoal não vai ser atingido, no caso dessa empresa, dessa sociedade ou dessa empresa individual, no caso da Irelia, ela ficar em situação financeira difícil ou mesmo ter aí um processo de insolvência ou falência. Isso é bastante relevante. E o caso da Irelia, exatamente, se cria no direito brasileiro uma possibilidade de uma pessoa sozinha ser titular de todo o capital de uma pessoa jurídica com responsabilidade limitada. Ou seja, isso quer dizer que essa pessoa física, ao investir nessa Irelia, ela está, entre aspas, arriscando apenas o montante que foi integralizado naquele capital social, preservando assim os seus outros bens pessoais. Agora, uma coisa que vocês já adiantaram, inclusive, em alguns aspectos, mas é importante para a pessoa que está escutando, está vendo a gente, quais são de fato as grandes vantagens da Ireli para quem se interessa, para quem quer fazer a sua empresa, enfim, para quem está aí no mercado também, como um contador, um administrador, quais são as grandes vantagens da Ireli? Para quem quer empreender, a Ireli, ela auxilia muito a pessoa a ter o capital especializado para realizar aquela atividade e ter uma visão bancária como verdadeiramente é necessária para a realização daquele empreendimento. Por exemplo, o BNDES tem linhas de crédito que justamente auxiliam o capital de giro e não era concedido efetivamente ao empresário individual porque ele não tinha um patrimônio especializado que pudesse fazer uma garantia técnica, chamada ativo flutuante. E o que acontece, na verdade, é que agora, a gente tendo essa vantagem de justamente constituir um ente próprio que domina não só o capital, as responsabilidades e a prática empreendedora, fica bem mais sólida a atividade empresarial realizada. Em complemento ao que a Cláudia colocou, na medida em que a legislação estabelece um valor mínimo para o capital social da Irelia, isso isso fortalece, no meu modo de ver, né, e eu acho que diversos colegas têm também assim pensado, né, isso fortalece esse princípio da limitação da responsabilidade. Por quê? Porque se você tem um capital mínimo comprometido com aquele negócio, é sinal de que pelo menos aquilo você tem que, entre aspas, arriscar, né, mas vendo por outro lado também não mais do que aquilo, né? Então me parece que a Irelia ela é um instituto, né, que ela tende a solucionar os problemas que a gente chama de subcapitalização, que é a criação de uma sociedade, a criação de um negócio com um capital social menor do que o efetivamente necessário para que aquele negócio funcione, né? Na medida que você estabelece um patamar mínimo, isso pode, no futuro, com a evolução da interpretação, servir até, por que não, de parâmetro para o que seria um capital mínimo de uma sociedade limitada, que não fosse considerado uma situação de subcapitalização dessa sociedade. Agora, quais são as grandes vantagens, né? Até onde a Ireli vai e agora até onde ela não vai, né? Quais são as grandes vantagens que estão por trás disso? Felipe, grande desvantagem é um pouco assim melodramático. A Ireli, ela foi criada justamente para que nós pudéssemos empreender
com um impacto minimizado, com um impacto organizado dentro do mercado. Então, grandes vantagens eu não consigo ver. Mas a desvantagem que a gente normalmente visualiza é aquela, o pipoqueiro, por exemplo. Para ele é complicado se colocar dentro de uma condição onde ele possa pedir a inscrição em Ereli, porque os equipamentos que ele usa... A legislação exige que o capital social mínimo da Ereli seja de 100 salários mínimos. Pelo salário mínimo nacional em vigor atualmente, isso dá mais de R$60 mil. Então, para formalização como Ereli de um microempreendedor, aquele, como a Cláudia bem colocou, um pipoqueiro, uma manicure, realmente fica realmente complicado, né? A pessoa tem que dispor desse capital mínimo para investir, para que possa se formalizar como Ereli. Agora, vamos lá, assim, uma questão importante, todo instituto, toda inovação jurídica, quando ela surge, independentemente de ser do direito empresarial ou não, ela traz também, depois que ela nasce, digamos assim, controvérsias, questões em aberto. Se a gente pudesse fazer uma análise assim, mais prospectiva a respeito das principais questões e controvérsias que vieram e que vão se fortalecer com a Ereli. Quais são essas questões que ainda estão em aberto, essas controvérsias que surgiram justamente com a implantação delas? Existem? A natureza jurídica, a nomenclatura, o fato de nós termos aquela dúvida quanto à qualidade do sujeito, se ele é estrangeiro, se ele é uma pessoa jurídica, a condição de constituição do capital, cotas, pode integralizar bens. E tudo isso está passando, obviamente, por uma análise. Nós temos um manual de regulamentação da Ereli, que foi justamente lançado pela Instrução Normativa 117, de 2011, que estabelece algumas premissas. Não que tais premissas sejam, que lidam todos os temas controvertidos, mas estabelecem premissas que as juntas precisam aceitar por uma questão de funcionalidade. Exatamente, Cláudia. E uma questão lá na junta comercial que tem sido muito discutida, né? Eu lá como procurador da junta tenho participado dessas discussões, o DNRC lançou uma normatização recente sobre isso, é a questão da possibilidade ou não de uma pessoa jurídica ser sócia de uma Ereli. Não há consenso quanto a isso. Isso, apesar de ser uma pergunta básica, né? O fato é que, por conta do processo de elaboração legislativo e por conta de diferentes visões aí dos operadores de direito, dos juristas, não há ainda um consenso sobre a possibilidade ou não de uma pessoa jurídica participar do capital da Ereli. Existe um certo receio de que essa possibilidade venha a trazer situações, venha a fomentar e permitir situações de fraude e etc. Eu não tenho uma visão tão negativa assim. Eu acho que a tendência é uma evolução no sentido da permissão da participação de pessoas jurídicas no capital da Ereli, mas isso é uma posição que ainda não está, como eu disse, definida, né? Inclusive o DNRC tem uma posição contrária, no sentido da impossibilidade de participação de pessoa jurídica no capital da Ereli. E existe também uma decisão judicial que eu vinha conversando com a Cláudia aqui antes do início do programa, ela bem mencionou, né? Uma empresa que conseguiu uma liminar para manter a situação de uma pessoa jurídica como sócia de Ereli. Mas nesse processo ainda não foi julgado o mérito, né? Apenas uma decisão liminar, e, portanto, não há realmente uma definição em relação a isso. E tem o segundo limitador, é um mandado de segurança preventivo. E, na verdade, não há nenhum tipo de perturbação nos direitos deles.
Então, a gente não sabe como, efetivamente, o Poder Judiciário posicionar-se-á no futuro. É verdade. É. Tem muita questão ainda para construir, né? Muito entendimento para consolidar. É como o Henrique falou, nós temos um caminho a seguir. É um instituto que, pelo seu grau de inovação dentro do direito brasileiro, exige que nós nos debrucemos justamente nele. E a forma mais adequada é através de abrir os debates, como nós estamos fazendo aqui, para que a gente possa chegar a um denominador comum. É isso aí. Eu sou muito otimista em relação a esse novo instituto da Erelia, né? Eu vejo colegas, advogados e algumas pessoas tendo aí uma visão um pouco decepcionada no sentido de não se estar permitindo até o momento a participação de pessoas jurídicas no capital da Erelia. Realmente isso, esse entendimento atual, ele tira muito das expectativas que se tinha em relação à Erelia, tira muito, restringe muito as possibilidades de utilização da Erelia, mas eu tenho uma visão otimista no sentido de que mais cedo ou mais tarde vai se evoluir no sentido de se permitir a participação das pessoas jurídicas, né? Eu acho que o importante que, como a Cláudia colocou, foi dado o pontapé inicial, né? Foi criado um instituto que traz segurança jurídica, um instituto que não existia no nosso ordenamento sem nenhum fundamento para que não existisse, né? Existe em outros ordenamentos jurídicos, funciona bem, está ligado à realidade, né? Evita essa questão de você buscar um sócio minoritário só para compor um quadro, né? Cumprir uma formalidade. É um instituto que exige um capital mínimo de investimento, dando uma certa segurança aos credores, mas, por outro lado, também já estabelecendo um patamar de limitação de responsabilidade do empresário. Então, eu vejo com olhos muito otimistas a evolução desse instituto e resta agora, como a Cláudia bem colocou, a gente prosseguir nesses debates, né, no sentido de tentar encontrar caminhos para cada vez maior utilização desse instituto, né, que certamente vai, sem nenhuma dúvida, vai revolucionar o direito empresarial brasileiro. Bom, nós temos ainda um minutinho para a palavra final de vocês. Eu acho que é importante esclarecer que aos nossos ouvintes que, apesar das nossas posições pessoais que temos aqui colocado, as juntas comerciais, como bem sabem, elas são vinculadas à orientação do DNRC, né, do Departamento Nacional de Registro de Comércio. Então, quando um empresário for requerer o registro da sua Erelia na junta comercial, ele vai se deparar com essa restrição no sentido de pessoas jurídicas não poderem participar do capital da Erelia, né? Isso é uma coisa que, independentemente da posição pessoal de cada um, a Lei 8934, que é a Lei de Registro de Empresas, ela determina que as juntas obedeçam à orientação normativa do DNRC. Como o capital social fica vinculado ao aspecto do salário mínimo, nós tivemos ADI, nós tivemos efetivamente questionamentos a respeito e na última reunião do Conselho da Justiça Federal ficou estabelecido a possibilidade de um enunciado, justamente cujo conteúdo é não permitir que seja obrigatório qualquer tipo de aumento no capital social se o salário mínimo aumentar depois de uma sociedade já constituída. O que realmente me deixa muito segura de pensar que nós estamos conseguindo visualizar esse instituto como um instituto que serve ao empreendimento e serve ao empreendedor dentro
do contexto da nossa economia nacional. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Todos aqui certamente se sentiram muito mais informados a respeito desse novo instituto. Tem muita discussão pela frente e vocês são sempre bem-vindos aqui para discutir esse e outros temas, né, que são de interesse do direito empresarial. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. E você aí que está assistindo o nosso Conexão Jurídica Entrevista e gostaria de enviar sua dúvida, sua sugestão, sua questão, você pode utilizar o nosso e-mail, o conexão.jurídica@fgv.br. A sua contribuição, a sua manifestação é muito importante para a gente. Bom, então a gente encerra aqui mais um Conexão Jurídica Entrevista. Eu agradeço a todos pela audiência, pela participação e a gente se vê em mais um programa daqui a pouco. Um abração e até a próxima.